São apenas rabiscos. Estou apenas descrevendo, você sabe, o que estamos falando aqui, onde as mulheres começam por vou mudar para mim mesmo. Elas começam dizendo que querem algo e então os homens, para entregá-lo, doente. Eu ia colorir isso também. Se os homens em isso vai ser um pequeno quadrado vermelho e um círculo azul. As mulheres dizem que querem algo e os homens dizem, bem, para conseguir isso eu preciso do, círculo azul. Mas então as mulheres dizem, bem, eu quero isso também. Isso é. O problema que estamos tendo é que eles querem ter tudo. Então os homens não têm o que precisam para dar às mulheres o que elas querem. Isto é, esse direito, esse medo, esse afogamento. Sim. Isso nós vamos ter que chegar ao ponto em que as mulheres terão que chegar. E nós conversamos o tempo todo. Deixa-me dar uma pausa nesse pensamento. Nós falamos o tempo todo que para uma mulher se submeter a um homem, ele tem que ser digno de sua confiança. Sim. Estamos definitivamente chegando a um ponto em que precisamos insistir muito nessa conversa de que se você quer que os homens sejam homens e masculinos, você também precisa ser digna dele. Sim. E é uma dignidade dupla dos dois lados. Sim. É isso que o podcast Whatever está fazendo tão bem. É por isso que eu gosto tanto deles. Eles fazem um ótimo trabalho fazendo com que as mulheres venham e demonstrem o direito de querer que lhes seja dado tudo e não dar nada. Elas são todas rainhas e todas elas são, todos eles querem os caras do 1% melhor. É isso que eles colocam nos títulos dos vídeos. Deixa-me perguntar, qual é o próximo passo? Então, digamos que isso está de fato sendo descoberto. Muitas mulheres têm direito. O que acontece depois? Digamos que se você expusesse o fato de que esse é um problema muito, muito grande na sociedade e realmente o que você diria a uma mulher que entra no podcast Whatever e, diz o que diz? Como você faz para melhorá-la? Quer mais matemática? Acesse itsshowmemath.com e assine a newsletter para receber novidades exclusivas, mais vídeos e outros conteúdos. Você não diz nada para fazê-las melhorarem. Você não pode fazer isso. Porque mesmo que você tenha um daqueles vídeos tipo feminista destruída, mesmo que você realmente diga umas verdades para ela, ela só vai voltar para casa e continuar com os mesmos valores depois. É só um show. O princípio é não dizer nada. Então, ao invés de dizer o que elas precisam fazer, o que elas nunca vão ouvir. Não sei se você já tentou fazer alguém ouvir algo que não queria ouvir. Isso não acontece. Você tem que colocá-los em situações em que suas escolhas lhe trazem consequências, mas estamos transferindo todas as consequências para os homens. Então, contanto que, sim. Isso é verdade. Tenho 5 filhos e contar a eles não adianta muito. Meninos ou meninas, contar a eles pouco adianta. Sim? Deixar que eles enfrentem as consequências, ou até mesmo guiá-los pelas consequências e deixá-los enxergar isso. Sim, a consciência que invade a mente deles, sim, e cultiva o córtex pré-frontal, que quando crianças deveria se desenvolver. Se não se desenvolve até os 25 anos, você fica com um córtex pré-frontal em estado de mingau. E é aí que a sociedade está. Existe um velho ditado de que a sociedade progride um túmulo de cada vez. Infelizmente, isso é verdade em parte, mas você realmente precisa cultivar isso. E mostrar as consequências reais é insubstituível. Você não consegue seguir em frente sem isso? Sim. Então, na verdade, André, é exatamente isso que você está fazendo, certo? É como se o lado lógico e racional do cérebro esquerdo, que processa informações de forma analítica e sequencial, estivesse tentando desesperadamente se comunicar e estabelecer um diálogo com o lado emocional e intuitivo do cérebro direito, que é responsável pelas emoções, pela criatividade e pela percepção holística. E nesse processo de comunicação, o lado emocional do cérebro direito, que opera de uma maneira completamente diferente, parece não ter a menor ideia do que está realmente acontecendo. Ou seja, ele não consegue compreender a lógica ou a intenção por trás da tentativa de comunicação do cérebro esquerdo, permanecendo em um estado de confusão ou desconexão em relação à mensagem que está sendo transmitida. Mas você se sai muito bem em marketing, em publicidade, em falar com esse público. E você me disse isso várias vezes, o tempo todo, e isso ficou comigo. As pessoas respondem a 2 coisas, medo e desejo. Esses são as únicas 2 coisas no planeta às quais as pessoas realmente respondem são medo e desejo. Sim, como você fala sobre isso? Como você ensina alguém através disso? Então, externalizamos esses mecanismos e os colocamos nas mãos de qualquer pessoa, do governo,
para a mídia popular, para as redes sociais, para qualquer pessoa que tenha influência sobre a sua vida, especialmente, mais uma vez, voltando à questão de tornar isso um bom lugar para comentar, e dissemos: você vai me dizer o que eu devo desejar e o que eu devo temer. E por consequência, simplesmente não há como alguém fazer qualquer coisa com a própria vida enquanto essa for a estrutura. O que devemos fazer, se quisermos mudar todas essas dinâmicas sobre as quais temos falado, é, antes de tudo, sabe, homens, novamente, falando como homem e falando para homens, eu digo que vocês precisam trazer esse sistema de volta. Não se trata do que você deveria temer. Trata-se de quem você tem medo de ser. E quem é que você deseja ser? Essa será a diretriz que quebrará o sistema que a Homemouth Math tem ali? Certo. Onde você sabe, não será a mulher que dirá eu quero. E então você sabe, você diz bem, ela quer, ela deseja. E agora devo desejar a mesma coisa. Vou buscá-lo e vou depender do pagamento dela. E então o sistema quebra e você diz, bem, todas as mulheres são péssimas. Eu fiz a minha parte, elas me ferraram e agora vou sentar no meu, sabe, no meu porão, jogar videogame para sempre. Porque eu fui passado para trás. Não, é uma questão de o que é que você deseja, quem você deseja ser. E mais, acima de tudo, o que você teme se tornar. Sabe, eu pessoalmente temo me tornar o cara que fica sentado sozinho no porão e, sabe, fracassou, decepcionou todo mundo e simplesmente não consegue conquistar nada. Eu ajo especificamente para evitar isso. E eu acho que à medida que mais pessoas começam a adotar a mentalidade de que são elas que decidem o que vão se tornar e que têm a capacidade de controlar como será a própria vida, através da definição dos próprios medos e desejos, isso pode mudar muita coisa. Acho que nossa resposta, na verdade, ele está em uma peça escrita há 500 anos por William Shakespeare, chamada A Megera Domada. Na peça, certo? E Homemouth já está rindo. Nessa peça, me perdoe, não consigo lembrar os nomes, mas acredito que o nome dela é Kate. Ela é raivosa, estridente, controladora, dominadora. Todo mundo e tudo está sob o controle dela. E ela só passa a entender a tolice de seus próprios comportamentos, até mesmo atacando de forma cruel sua irmã e seu pai, através das consequências que seu marido impõe a ela. De várias maneiras, e eu não posso defender algumas das ações dele, mas ele realmente impõe consequências a ela por suas atitudes. E ao final da peça, o que é fascinante é que é ela quem agarra as outras esposas ingratas, as arrasta até seus maridos e as força a pedir desculpas. E então ela faz um longo discurso sobre os sacrifícios que os maridos fazem, a gratidão que uma esposa deve ter e como ele conquistou sua fidelidade. Conquistou sua gratidão e conquistou seu serviço. Não pela força bruta, não pela tirania, mas pela dor e sofrimento contínuos que ele suporta. Acho que é isso que a sociedade também está esperando, que as mulheres, as boas mulheres, as mulheres genuinamente de bom coração que desejam esse amor, que querem essa intimidade e que ficam horrorizadas com o comportamento de outras mulheres. Quando essas mulheres se levantarem, disserem algo e fizerem algo, abafando as mulheres mimadas, raivosas, egoístas e com distúrbios de personalidade. Com 15 a 20% e as boas mulheres tendo o suficiente, acho que é aí que muita coisa começa a mudar. São os homens que precisam se levantar do chão, mas também são as mulheres que precisam largar o celular, sair do quarto e fazer algo em relação às outras mulheres. Homens precisam vigiar homens. Mulheres precisam vigiar mulheres. E eu acho que quando isso acontecer, vamos chegar a algum lugar. Quer mais matemática? Acesse itishomemath.com e assine a newsletter para receber novidades exclusivas, mais vídeos e outros conteúdos.